E chegou pra gente um programa de emergência climática, Programa de Emergência Climática e Ambiental, feito por vários professores e professoras da URGS, aqui de vários núcleos dentro da URGS, né? E uma dessas professoras, a professora Márcia Barbosa, está com a gente na linha. Professora Márcia, bom dia, tudo bem? Bom dia, bom dia. Deixa eu começar desejando um feliz Dia das Mães para as mães que estão cuidando e sendo cuidadas. Eu acho que esse é um momento em que a gente retorna também para essas mães, ao mesmo tempo que a gente tem que cuidar do nosso estado, né? Pensar o que a gente vai fazer quando esse momento mais crítico, que eu entendo que todo mundo está se mobilizando para isso, mas a gente vai ter que, passado esse momento crítico, resolver o problema de longo prazo. Perfeito. Que é o fato que a gente tem que estar melhor preparado tanto para chuvas como essa que a gente está enfrentando e que as mudanças climáticas, os climatologistas todos do país dizem que vai continuar acontecendo. Aliás, há muito tempo dizem que esse é um padrão que vai acontecer aqui na região sul, mas também com alguns momentos de seca. Para isso a gente tem que trazer o que tiver de melhor de ciência para assessorar o poder público, que é óbvio que é quem tem que construir uma rede. E o que esses pesquisadores e pesquisadoras aqui da URGS, mas também já temos apoio de outras universidades e mesmo de consultorias, iniciativa, tá todo mundo que ouve o programa diz estou a bordo, né? Esse programa prevê 2 tipos de ação. São 6 serviços, mas deixa eu concentrar em 2 tipos de ação. Uma ação é de aumentar o monitoramento de riscos, tá, no estado, olhando com uma discriminação menor. Vocês notam que utilizou-se muito do monitoramento do CEMADEM, mas a gente precisa, no estado do Rio Grande do Sul, ter janelas menores para fazer esse zoom, né, de olhar e lançar alertas que vão imediatamente para o poder público, já com uma cadeia de ações e com pessoas preparadas para agir. E esse grupo de pesquisadores que formou essa rede se predispõe a montar esse sistema junto com o poder público e treinar as pessoas para esses tipos de emergências climáticas e ambientais. Então, assim, esse é um tipo de serviço que tem que ser montado urgente. O segundo tipo de serviço é que nós não podemos cair no erro de reconstruir do mesmo jeito que a gente construiu antes. Porque senão, se a gente fizer isso, na próxima cheia, a gente vai estar incorrendo com o mesmo problema. Então, a gente tem que olhar o ordenamento territorial, olhar a terra, seja nas cidades pequenas, seja no campo, seja em volta dos rios, e ter um plano de como é que a gente vai trabalhar reflorestamento nas beiras dos rios, trabalhar a nossa cidade, trabalhar as construções, como é que nós vamos construir as novas pontes, as novas estradas, como é que nós vamos treinar a nossa população desde a escola, estar preparada para agir no caso de uma emergência climática. E, de novo, está disposto a trabalhar nisso. Me permita voltar na parte do primeiro serviço, então. A parte do monitoramento e principalmente do alerta. O monitoramento será feito, ou ele propõe, né, esse estudo, para que o alerta seja feito. Qual é a melhor forma de se fazer um alerta para o seu João, para a dona Maria, para quem está nessa área de risco? Qual é o alerta ideal, adequado para situações como essa? Hoje em dia o CEMADEM já tem um sistema de alerta nacional. O problema é que a janela de espaço e tempo é muito grande. A gente precisa desenvolver um sistema com uma janela menor para mais localmente, em um tempo mais curto, avisar as pessoas. Porque se eu disser para ti num dia que está ensolarado, ou daqui a tantos dias vai chover, tu não vai acreditar em mim. Tá? Então a gente precisa de alertas mais próximos ao evento, mas não adianta eu alertar e a pessoa ter que subir em cima de sua casa. Então o poder público tem que estar preparado para quando surge o alerta, não só para Dona Maria e o seu José, mas para o prefeito, para a prefeita de cada cidade, para o governador de estado, tem uma sequência de ações articuladas e conectadas. Imediata, né, professora? Para que, como regiões que já estão acostumadas, por exemplo, com tornado, com furacão, você tem um protocolo a ser seguido quando houver algo, porque pelo que a senhora está dizendo e os especialistas dizem, a gente vai ter esses eventos mais fortes e cada vez mais frequentes. Exatamente. Tu nota, ano passado a gente já teve uma amostrinha e nós não fomos capazes de estabelecer nenhum protocolo, porque a gente simplesmente não estava pensando que ia acontecer de novo. Professora, eu vou interromper muito rapidamente, porque infelizmente a gente acabou de noticiar um deslizamento e tem morte.
a gente acabou de noticiar lá na Serra Gaúcha, a gente falava sobre isso, de como com volume expressivo de chuva tem solo encharcado, risco de deslizamento, de desmoronamento. E a Gabriela tá de novo com a gente na linha, né, para infelizmente trazer essa péssima notícia. A gente já contou agora 143 mortes e esse número agora é maior. Gabriela. Pois é, Kelly, o Corpo de Bombeiros confirmou agora, então, que uma pessoa morreu e outra ficou ferida, então, nesse deslizamento de terra na região do loteamento Vila Maestra, na zona norte de Caxias. A ocorrência, que foi por volta das 7 da manhã, também destruiu um pavilhão da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos. Lá, nesse local, segundo a Prefeitura, apenas vigilantes trabalhavam no momento do deslizamento. Vila Maestra, em Caxias, mais uma morte, e a gente lamenta, se solidariza e reforça o que a Defesa Civil pediu. Se você vive em área de encosta, de morro, de risco de desmoronamento, pelo amor de Deus, deixa essas áreas, não fique. Eu sei que a gente fica muito apegado, mas nessa hora a vida é mais importante. Fique em segurança, não se coloque em risco, saia imediatamente. A imagem é do como fica, né, a situação. Cai tudo. Bom, professora Márcia, a gente está conversando com a professora Márcia Barbosa, né, que junto com vários professores e professoras, né, do Brasil inteiro, estão elaborando um plano de emergência e, mais do que isso, uma mudança, né. Professora, vamos pegar um exemplo bem, infelizmente, real agora. Acabou de acontecer um deslizamento. Como é que a gente resolve esse problema? Não pode ninguém mais morar numa encosta perigosa. Não, mas as pessoas vivem em encosta em alguns lugares. A gente pode pensar em projetos customizados. E para isso que os cientistas vão estar. A gente vai olhar cada região do país e em algumas regiões a gente vai dizer, essa cidade tem que sair daí. Lamento informar, vai ter que sair daí. Outras regiões a gente pode dizer, olha, vamos colocar mais árvores, fazer um reordenamento que a gente chama de reordenamento territorial, quer dizer, onde se planta, onde não se planta, faz uma combinação de agricultura com um pouco de floresta. Tem experimentos nacionais e internacionais que já fazem esse tipo de trabalho, com medições que vão dizer, olha, aqui se repetir essa chuva, a gente consegue sobreviver com esses protocolos. Então, assim, a ciência tem respostas para isso, apenas a gente não estava acostumado a ter esse volume de chuvas e, portanto, a gente foi vivendo de uma maneira mais desorganizada. Então, a gente precisa organizar melhor o nosso, não só aonde a gente coloca nossas cidades, mas como a gente põe a infraestrutura dessas cidades, como a gente constrói as nossas casas, gente. Locais que têm já emergências climáticas, tradicionalmente, já tem uma construção de sua infraestrutura de casa totalmente diferente do que a gente faz aqui. Já decidem esse ordenamento territorial, que é onde tu constrói e como constrói, de maneira diferente. Então, nossos planos diretores das cidades vão ter que ser reanalisados. A maneira como a gente constrói estrada e ponte vai ter que ser reanalisado. E com o apoio, obviamente, desse, vamos dizer assim, esse mecanismo maravilhoso que são as nossas universidades. As nossas universidades têm toda a capacidade de dar esse aporte e ajudar prefeitos, prefeitas, o governo do estado, a gente começar um serviço que seja aqui no Rio Grande do Sul, mas que certamente vai ser útil em outras partes do Brasil, que vão ter outras formas de emergência climática. Isso também envolve educação. Então, nós vamos ter que, nas escolas, estar ensinando crianças sobre emergências climáticas, ensinando sobre reflorestamento, ensinando o que fazer no momento que tiver uma emergência dessas, a preservar o meio ambiente. Tudo isso vai ter que ser matéria de sala de aula, sim, assim como em outros países que têm essas emergências climáticas mais tradicionalmente, as crianças aprendem na escola sobre o assunto e aprendem como reagir, como cuidar do meio ambiente. Professora, eu estou acompanhando mais de perto agora, relembrando uma das maiores tragédias que aconteceu no mundo, em cima de algo que começou como um problema climático, que foi o Katrina nos Estados Unidos, né? Ele bateu em New Orleans e arrebentou o dique da cidade. Sei lá, 70% da cidade era abaixo do nível do mar, os diques arrebentaram, enfim, e virou o caos absolutamente completo, com tudo que a gente está vendo aqui de ruim, né? Quase todos os crimes começam a acontecer quando o caos, né, impera. E o Katrina conseguiu sair disso. Só que eu ontem, recuperando alguns textos e matérias,
Os Estados Unidos gastaram cerca de 300 bilhões de dólares, professora. É um dinheiro inimaginável para recuperar a New Orleans e a região, né? Todo esse plano emergencial aqui, a senhora tem uma noção de quanto custa ou não custa, o quanto que dá para gastar ou não, enfim, para a gente ter uma noção assim de grana mesmo que a gente vai ter que botar nisso? Isso infelizmente eu não tenho, mas eu tenho uma diferença fundamental com o que foi feito nos Estados Unidos, que foi um trabalho importante, e assim, nossos pesquisadores também estão pensando em conversar com essa reconstrução do Katrina, e a diferença importante é que as nossas universidades são públicas, o que significa que todo esse serviço de consultoria, ele é uma força de trabalho que já está aqui posta para atuar, enquanto que nos Estados Unidos isso é um serviço pago e muito bem pago. Então, assim, e que a gente pode fazer, inclusive, esse serviço por etapas, porque no Katrina pegou muito mais cidades. Aqui nós estamos falando de pequenas cidades que, com pequenas mudanças, nós seríamos capazes de prevenir esse momento. Mas professora, então, como é que fazem Roca Salles e Mussum, professora? Seja tão caro como foi nos Estados Unidos, tá? Mas eu vejo que a gente vai ter que, assim, não tem saída. Já vamos ter que começar a fazer isso porque as perdas econômicas são imensas. Bom, por exemplo, 19 bilhões em estrutura de estradas, né? Já foi falado pelo governo do estado. Esses 19 bilhões têm que ser pensados de uma maneira inteligente a suportar chuvas. As estradas têm que ser mais resilientes, mais fortes. É isso que a senhora está falando. Sim, é essa consultoria que eu chamaria, que normalmente se paga uma empresa para fazer, que as universidades que fazem essa pesquisa de ponto, que podem dizer como é que nós vamos construir essas estradas sobre esse novo modelo, que essa rede está ofertando. Essa rede é para isso, é cientista brasileiro de universidade pública que está disposto e disposta a trazer essas soluções que não sejam mais do mesmo, mas sim sejam soluções disruptivas que nos permita ter uma solução que pare de pé na próxima emergência climática, que certamente acontecerá. Professora, só uma dúvida que eu tenho em relação, acho que a senhora não é a única a fazer esse tipo de alerta, né? Quando vocês colocam isso enquanto academia, como as autoridades têm dado respostas nesse sentido, de que vamos... Porque às vezes né, a gente fala e fala, mas não, o poder público não reage, digamos assim, não sei se é a palavra melhor, né? Não executa. Essa é a minha dúvida. Deixa eu emendar mais uma que é nesse sentido também, que é, professora, porque esse modelo que a pesquisa propõe de educar as crianças, poxa, esse é o cenário ideal, claro, mas talvez o mais difícil de se fazer, especialmente quando a gente precisa de algo a médio e curto prazo, diante de cenários que vão se tornar cada vez mais frequentes. Como habilitar gestores, professora? Como preparar gestores para que consigam lidar com situações como essas para amanhã? Uma força de expressão clara amanhã. Sim. São duas perguntas, professora. O que esse grupo de pesquisadores e pesquisadoras está se propondo a fazer é em duas etapas. Uma etapa é formação de defesa civil e de gestores, e uma segunda etapa é formação de recursos humanos nas escolas. Tá? Essas duas, que são aqueles dois tipos de serviço que eu mencionei. Um mais imediato, né? Vamos agora formar o recursos humanos de gestores para eles entenderem essa questão, e depois, a médio e longo prazo, a formação das crianças, incorporando esses conceitos, mesmo quando a gente ensina quem são os futuros professores e professoras, mas também dando formação. A universidade tem capilaridade para fazer isso. Tá? Só precisa ter um acordo com o poder público, tá? Para que o poder público abrace isso. Nós conseguimos formar cursos para defesa civil, para prefeituras, para quem vai tomar a decisão, explicando o que tem que ser feito. Isso é emergente. Mas também, a longo prazo, a formação de professores e professoras do ensino fundamental e médio para dar essa formação. São dois tipos de serviço, um da emergência e um do longo prazo. Tá? A gente tem esse pessoal para fazer isso, porque é isso que a universidade faz, formação de recursos humanos. E esses pesquisadores que já estão pesquisadoras mais envolvidos com isso, estão dispostos a montar isso com rapidez. Obviamente, e aí, em cima da pergunta da Kelly, esse diálogo com o poder público, que ainda não houve. Ainda não houve, então não teve ainda um elo com o poder público agora? Não, a gente está tentando, mas eu entendo que o estado do Rio Grande do Sul está completamente envolvido em salva-vida, que é muito difícil pensar no dia depois da manhã, que é uma coisa que vai acontecer
nas próximas semanas. Por isso, nós estamos antevendo que assim que passar esse momento mais dramático, nós vamos fazer um evento de lançamento desse programa. Ótimo. Que é super detalhado, Ótimo. mais do que a gente poderia entrar aqui, mas a gente vai fazer esse lançamento do programa, e deixo aqui o meu contato para qualquer cientista de outras universidades que se quiser se associar, outras organizações que quiserem se associar a esse programa, pode falar com a gente, porque a ideia é formar uma grande rede articulada aqui no nosso Rio Grande do Sul para resolver esse problema a curto, médio e longo prazo. Tem empresários aqui perguntando como é que conversa, que quer saber como é que pode se mexer para isso também, né? Enfim, né? Professora, deixa eu pegar um exemplo que a senhora falou ali sobre migração climática, né? Eu vou pegar um exemplo, tá? Roca Salles e Mussum. 3 chuvas nos últimos meses, né? 2 devastadoras nas comunidades. O que a gente faz com cidades como essa? Cruzeiro do Sul agora, que também, né, que um bairro sumiu, o vice-prefeito disse, bom, aqui, esse bairro aqui não é mais nosso. A gente vai para esse bairro vai ser montado em um outro local, agora esse bairro aqui é do Rio. Não, eu estive lá nesse bairro, Potter, em setembro já era assustador ali. A gente transmitiu o timeline de lá e já era... E eu lembro do dono da loja dizer assim, se vier mais uma não tem como. Porque eles já tinham sofrido em setembro, novembro e agora de novo. O que faz, hein, professora? O poder público compra um novo terreno, esses enfim. prefeitos e prefeitas que já estão pensando em mudar a sua cidade, para entrar em contato com esse grupo de pesquisadores, porque a gente pode prover um estudo que vai dizer, olha, precisa mesmo mudar a cidade de lugar, ou fazendo algumas medidas de reflorestamento ou mudando partes. Por isso que eu digo assim, tem que ter um estudo científico sobre o que fazer para a gente não ter que mover tudo, quando às vezes o que precisa é o que a gente chama de mitigação, é ir lá e resolver um pedaço do problema. Tá? Muitas vezes a solução do problema não precisa ser dramática. Tá? Em alguns casos será dramática e a única solução é mover a cidade inteira ou mover um bairro inteiro, mas em outros casos há soluções que permitam a gente não ter todos esses gastos que eu já imagino esses prefeitos e prefeitas antevendo. Bom, o governo federal diz que não vai faltar dinheiro, né? Tem que mover, a minha sugestão é que se articule o Estado para que a gente consiga, com o governo federal, um financiamento para fazer isso. Perfeito, perfeito. E assim, no ano passado eu estava trabalhando na Secretaria de Políticas e Programas Estratégicos do MCTI e junto com o Ministério do Meio Ambiente nós já estávamos pensando em um financiamento para as prefeituras que vão estar sujeitas a risco sempre. E tem que se pressionar para isso acontecer. Professora... Porque vão ter locais no estado que vão estar sempre sujeitos e que precisam de um financiamento para mover a cidade, para apoiar essas reformas necessárias. Roca Salles, Mussum e Cruzeiro do Sul são cidades pequenas, né? É aparentemente mais fácil de se movimentar. Mas o problema agora, por exemplo, é que as cidades mais populosas do estado estão sofrendo. São Leopoldo, Canoas, Porto Alegre, Pelotas. O que se faz com essas cidades com milhares, centenas de milhares de habitantes? Vamos pegar Canoas, Matias Velho. Não pode ser mover. Vai sair muito caro mover. Então, o que tem que se fazer? Fazer um estudo de ordenamento territorial, que significa que tu vai olhar o território e ver o que pode e precisa ser feito para que no avanço de água seja contido. Tá? E existem estratégias para isso, e é isso que a gente precisa construir. Às vezes as estratégias são diques, às vezes as estratégias são o que fizeram aqui no começo, que foi o muro, mas que por falta de manutenção não deu conta, às vezes são bombas que precisam de maior manutenção. Então, assim, cada caso é um caso, não tem uma resposta única, solução mágica. Perfeito. Então, por isso que eu digo, tem que estudar cada caso. Nós vamos ter que trabalhar cientistas em conjunto com essas cidades, e aí eu já digo com muita satisfação que as grandes cidades que tu mencionaste, todas elas têm uma universidade. Tá? E, portanto, a universidade tem que estar articulada para conversar com o poder público, para a gente, nessa rede, trazer soluções. Universidades. Seja para São Leopoldo, seja para Pelotas, ver todas elas, Caxias, todas elas têm o instrumento, só que não está usando esse instrumento. Não está usando o conhecimento para montar o seu plano diretor ou soluções de emergência. Essa é a voz de Márcia Barbosa, professora e pesquisadora da URGS,
que elaborou junto com pesquisadores e pesquisadoras um programa que é o Programa de Emergência Climática e Ambiental. Professor, a senhora falou que vai deixar um contato, enfim, algum meio de achá-la, né, para essa rede crescer, para a gente agora com essa promessa de muitos bilhões de reais que chegarão aqui no estado para a gente começar a mitigar e resolver esses problemas, para a gente não ser afetado desse jeito que a gente foi. Qual o tipo de contato, professor, que a senhora quer deixar? Pode usar o meu telefone, na 9980-55477. Vamos montar essa rede e vamos fazer o nosso querido Rio Grande ser mais forte, mas também resiliente e vencer esse novo embate que a gente tem pela frente. Perfeito. O número é 51998055477. 998055477. Gentilmente, a professora Márcia Barbosa aqui deixa pra gente o número, pra gente aumentar a gama de conhecimento, pra gente colocar esse conhecimento em prática e tentar mitigar o máximo possível, porque muitas regiões do mundo conseguiram fazer isso. Com organização, com estudo, com ciência, com força de vontade, enfim, conseguiram fazer isso. Regiões até piores, né, que enfrentam coisas muito piores, né? Enfim, então dá pra fazer. Professora, muito obrigado pelo seu carinho num domingo de manhã com a gente aqui. Obrigado.